Olha, o Banco ABC do Brasil também divulgou os seus números do terceiro trimestre nessa quinta-feira. O Banco ABC Brasil registrou um lucro líquido de 256 milhões e 800 mil reais no terceiro trimestre de 2025. O número representa uma alta de 5,2% na comparação com o mesmo período de 2024. O Banco ABC do Brasil atingiu uma margem financeira de 652 milhões de reais, um crescimento de 4,9% na comparação anual. Já o retorno sobre patrimônio líquido para 15,5% ao ano teve um avanço então de 50 pontos base. E é para a gente repercutir esse balanço aí do Banco ABC, que a gente vai conversar agora com Ricardo Moura, que é diretor de Relações com os Investidores do Banco ABC Brasil. Muito bom dia para você, Ricardo. Bem-vindo aqui à nossa programação. Muito bom dia, é um prazer falar com os assinantes da CNN Money. Ricardo, vamos lá, né? Um trimestre aí com lucro de quase 257 milhões, um recorde histórico de margem financeira. O que mais explica esse desempenho aí na visão de vocês? Cenário macro de juros altos, ou talvez alguma exceção interna de estratégia com gestão de risco, alocação de capital? Qual que foi a estratégia para esse resultado do terceiro trimestre? Eu acho que isso é uma continuidade do modelo de negócio. É um trimestre em que a gente tem um trimestre sem grandes surpresas. Então, e como até a gente já havia indicado ao mercado em trimestres anteriores, a gente continua com um processo de expansão de margem financeira. Então, crescemos nas três linhas da margem financeira, seja a margem com clientes, onde a gente teve a reprecificação do portfólio, um início de recuperação de margem com o mercado, e a linha também de PL a CDI também teve mais um avanço. Então, isso eu acho que, independente das condições de mercado, o que a gente tenta construir é um modelo de negócio que consiga se adaptar a condições exógenas e consiga dar um bom resultado quase que em qualquer ambiente. Uhum. A gente teve a margem financeira então crescendo, quase 8%, né, nesse trimestre, muito impulsionado também por clientes, tanto por clientes quanto por mercado. E eu quero entender o que mostra mais fôlego hoje, né, em todas essas linhas aqui do Banco ABC. A originação de crédito, o resultado, né, de tesouraria ou essa gestão ativa de capital próprio? É um pouco das três coisas, né? A gente tem, na originação, a gente vê o ano com uma originação de crédito um pouco mais suave do que a gente via no ano passado e ao longo do primeiro semestre desse ano. Isso tem acontecido de uma certa forma com o mercado como um todo, e tem sido um pouco também um reflexo de uma condição monetária um pouco mais restritiva. Agora, na questão de alocação de capital e margem, a gente vem conseguindo trabalhar bem e conseguindo trabalhar também uma questão de mix de produtos. Então, a gente, ao longo dos últimos anos, a gente diversificou a base de produtos do banco, e quando você diversifica essa base de produtos, você fica menos sujeito a volatilidades específicas de um determinado produto. Então, isso vem ao longo do tempo ajudando o banco a conseguir manter, ou até como nesse trimestre, expandir a margem. É um reflexo do trabalho que a gente tem feito ao longo do tempo. Além disso, você tem um trabalho importante no gerenciamento de capital. Então, por exemplo, nós, no início do ano, fizemos emissões de letras perpétuas a preços bastante interessantes, e nós acabamos recomprando algumas emissões mais antigas que tinham preços mais elevados. Fizemos isso no final do primeiro semestre, fizemos isso novamente no terceiro tri desse ano, e isso, no conjunto, ajuda com que esse custo de captação que a gente tenha consiga ficar otimizado e, obviamente, vai ser refletido no retorno total do banco. Ricardo, vocês citam também aqui no release de resultado que vocês citam a previsibilidade de um início de juros, de um ciclo de juros, na verdade, ou seja, a previsibilidade em um ciclo de juros em transição. Como que o banco está se posicionando para um ambiente de possível mudança da taxa básica de juros em 2026, mas uma possível mudança talvez tardia
já que a gente teve, inclusive ontem, né, o Copom mantendo a taxa de juros, mas também mantendo um tom bastante duro, né, desse comunicado, sem nenhum tipo de sinalização de corte antecipado para o início do ano. Então, como que está essa previsibilidade de vocês e como que isso pode afetar o resultado do banco em 2026? Nosso cenário base é uma taxa de juros tendo um início de flexibilização no segundo trimestre do ano que vem, e aí você tendo um movimento de queda ao longo de 2026, fechando o ano próximo de 11,75. Como é que isso influencia o nosso negócio? Obviamente que taxas mais altas, elas acabam influenciando a velocidade de crescimento de carteira, tá certo? Que a gente tem. Agora, o modelo que o banco tem hoje, em termos de segmentação de clientes, é um modelo que a gente tem hoje um portfólio mais amplo da base de clientes, que hoje vai de clientes a partir de receitas anuais ou de faturamento anual de 30 milhões. Então, hoje, tendo esse portfólio mais amplo, isso dá para nós uma flexibilidade maior de poder crescer carteiras em segmentos distintos de clientes, dependendo, se ajustando ao momento do ciclo de taxa de juros. Então, assumindo que a gente tenha, o ano que vem, um começo de uma flexibilização monetária, a gente tem hoje uma presença em segmentos de clientes que vão se beneficiar disso. Então, que a gente chama do nosso segmento middle, que são de empresas de 30 milhões de faturamento anual até de 500 milhões de faturamento anual, esse, na nossa visão, seria o segmento que acaba se beneficiando mais na margem dentro da carteira. Então, seria um modo da gente se adaptar a um ciclo de queda de juros. Dito isso, eu acho que a gente também, nesse trimestre, fez um bom trabalho na questão de despesas. Então, as despesas ficaram bastante sob controle nesse trimestre. A gente até está revisando o crescimento de despesas para baixo nesse TRI. E também, em termos de qualidade de carteira, eu acho que a gente continua com uma ótima cobertura. A gente teve uma queda do atraso no trimestre, então a cobertura do atraso de 90 dias, hoje ela está por volta de 390%, que é um índice bastante confortável na nossa visão. A cobertura do estágio 3, que é uma nova métrica que a resolução 4966 do Banco Central trouxe a partir de 2025, ela está por volta de 90%, que também é uma meta, um índice bastante confortável. E a gente ainda tem um saldo de provisões que chamamos de anticíclicas ou não alocadas de 190 milhões. São provisões que não estão alocadas para nenhum cliente específico e elas funcionam como um colchão adicional de provisão, de proteção ao balanço. Perfeito. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, em termos de capital, a ABC Brasil também mantém índices confortáveis, né, Ricardo? Eu quero entender se há espaço agora para novas operações, talvez de M&A, como estratégias também de alguma aquisição estratégica ou joint venture, mas dentro dessa estratégia de crescimento seletivo que o banco tem seguido, já olhando um pouco também, né, para frente, né, para 2026. Hoje a gente tem uma base de capital bastante confortável. A gente está com Basileia de 16,7%, e o índice de capital nível 1, que nós chamamos, o capital principal, ele está por volta ali de quase 12%. Então a gente tem uma flexibilidade de capital interessante versus o nosso histórico. Operações não orgânicas, operações de M&A é algo que a gente sempre analisa, a gente sempre considera. Obviamente que a gente tem uma disciplina bastante forte na alocação desse capital, mas hoje, se essa oportunidade aparecer, a gente tem uma flexibilidade para saber aproveitá-la. Perfeito, Ricardo. Quero muito agradecer, então, aqui tua participação, teu tempo conosco. Conversamos com o Ricardo Moura, diretor de Relações com os Investidores do Banco ABC. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite. Até mais.